Olá, tudo bem? Aqui estamos para mais um momento de reflexão sobre um texto da Palavra de Deus. Uma coisa que é importante nós sabermos, pelo menos eu creio na existência de Deus. Eu creio no Senhor, eu creio na sua palavra, a Bíblia Sagrada, creio literalmente em tudo que está exposto na palavra de Deus, na Bíblia, de capa a capa, eu creio em cada palavra, em tudo. Sinto no meu coração como expressão da verdade divina. E eu queria compartilhar com vocês, em Gênesis, logo no primeiro livro da Bíblia, no capítulo 6, onde vem relatada o episódio do dilúvio, da Arca de Noé. E no capítulo 6, no versículo 5, está escrito assim: Viu o Senhor a maldade do homem que se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era má continuamente. Então, eu entendo, vejo por essas palavras que Deus acompanha, Ele vê e acompanha tudo o que está acontecendo na face da terra. E naquele momento onde estamos falando aqui de Gênesis capítulo 6, viu, diz a Bíblia, o Senhor a maldade do homem que havia se multiplicado sobre a terra, e viu que toda a imaginação do seu coração era má continuamente. No versículo 12, diz assim: Viu Deus que a terra estava corrompida, pois todas as pessoas haviam corrompido a sua conduta sobre a terra. Houve uma degeneração, uma perdição, pecado tomou conta, endureceu os corações das pessoas. E Deus fez um juízo sobre a face da terra. O Senhor ficou revoltado de ver tanto pecado, tanta rebelião, tanta desobediência. E Deus encontrou em Noé uma vida que atendia os seus mandamentos, um homem que respeitava. A Bíblia chama de justo, né? Noé era justo. E Deus, muito aborrecido com o que ele via sobre a face da terra, sobre a maldade, tudo aquilo que estava ocorrendo, o Senhor disse que mandaria um dilúvio para destruir todo ser vivente. Mas Deus fez um acordo com Noé. Mandou ele construir uma arca, como vocês conhecem, eu acredito que a maioria de vocês conhece a história. Deus mandou que Noé construísse a arca, orientando como ele devia fazer, né? E certamente eu fico pensando, diz a Bíblia, né? Entendemos que nunca havia chovido sobre a face da terra, era um vapor que subia da terra, mas chuva ainda não tinha caído. Então um dilúvio, uma tempestade, dias de chuva, não era previsível, não era natural, não era uma coisa que se esperava pudesse acontecer. A construção da arca levou aproximadamente, segundo a Bíblia, 100 anos, cerca de 100 anos. Durante 100 anos, Noé trabalhou com seus filhos, né? Ele trabalhou na construção daquela arca, obedecendo todas as orientações que Deus deu. E as pessoas certamente passavam, zombavam. Ele era tido como uma pessoa desequilibrada, um louco, né? Esperando um dilúvio, porque não acreditavam nas palavras de Deus, naquilo que Deus havia revelado, falado com Noé. As pessoas duvidavam. E passou-se assim 100 anos, né? Pessoas viveram, pessoas talvez morreram naquela época, pessoas que passaram ali para junto daquela arca sendo construída por Noé, ignorando, dando risada, debochando, achando hilário uma coisa daquela, né? Uma coisa absurda. Até que a arca foi construída, até que Noé concluiu o trabalho que Deus lhe deu e que Deus orientou, né?
E quando chegou, ficou pronta a arca, Deus instruiu o recolhimento dos animais, como vocês já sabem, né? E a arca não tinha fechadura para fechar a sua porta por dentro. Diz que fechou a porta da entrada da arca e Deus a fechou por fora, né? Ela foi fechada. E Noé estava com a sua família, com seus filhos, noras, né? Ele estava com seus 3 filhos, sua esposa e as noras. E começou a chuva, depois de alguns dias começou a chover, né? A princípio não assustou muito, mas foram vários dias chovendo torrencialmente, semana após semana, e o nível da água foi subindo, né? E o povo se desesperando, e quando viram a realidade do que estava acontecendo, bateu o desespero, né? O desespero, todo mundo ali ao redor da arca, que era a única coisa que poderia conduzir à salvação. Mas ela estava fechada por Deus, e Noé não tinha como atender aquelas pessoas, nem iria fazê-lo, né? E o dilúvio aconteceu, as águas subiram, e você sabe o que a Bíblia diz, eu creio que é a expressão da verdade, porque Jesus confirmou com as suas próprias palavras esse acontecimento, esse evento. Conclusão: o juízo de Deus liquidou com todas aquelas vidas, salvando só Noé e sua família, com quem ele fez uma aliança. Então você vai me dizer, por que está lendo essa passagem? Porque eu acho que tem muito a ver com os nossos dias. Tem muito a ver com os nossos dias. No Evangelho de Lucas, no capítulo 17, Jesus fazendo um pronunciamento, conversando com as pessoas, isso já no Novo Testamento, muito tempo depois, Jesus cita, é Jesus falando, nos versículos 26 e 27, ele diz assim: como aconteceu nos dias de Noé, assim também será nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. Então, Jesus confirmou esse acontecimento, esse episódio, essa situação foi real, ela aconteceu realmente, o dilúvio foi verdadeiro e Jesus confirmou. E Jesus disse que a sua vinda para o arrebatamento da igreja, para o acerto de contas, né, seria semelhante ao dilúvio da arca de Noé, porque quando Noé terminou a construção da arca, estava pronto. Deus mandou ele se recolher, fechou, e aconteceu o dilúvio e morreu todo mundo. Olha o desespero que deve ter havido no coração daquelas pessoas que rodearam aquela arca, que se juntaram, talvez centenas, milhares de pessoas ao redor da arca, pedindo misericórdia, mas o tempo da misericórdia havia acabado e foram todos eliminados, todos morreram afogados. E Jesus disse que os dias dele, da volta dele, seriam muito semelhantes, porque as pessoas ficaram durante 100 anos da construção da arca ignorando, fazendo chacota, fazendo deboche, fazendo piadinha, dando risada, chamando Noé de louco, até o dia que acabou a construção, ele entrou na arca e concluiu-se aquilo que Deus tinha designado. E Jesus disse: como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem, nos dias em que ele voltar para arrebatar a sua igreja. Comiam na época de Noé, comiam, bebiam, levavam a vida normalmente, seguiam o curso normal, fazendo as coisas que eram inerentes às suas necessidades, aos seus comportamentos, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. É o que está acontecendo. Noé, construindo aquela arca, era um aviso, era um anúncio
Só o fato de ele estar fazendo aquilo, contando que Deus tinha falado com ele, mas as pessoas não acreditaram. E é o que acontece nos dias de hoje, as pessoas não estão acreditando nos sinais que estão aparecendo, nos sinais que se evidenciam, em tudo o que está acontecendo. As pessoas não estão indiferentes, estão dando curso normal às suas vidas, né? Casando, dando-se em casamento. Jesus disse que seria assim, mas repentinamente virá o juízo de Deus. Jesus está às portas. E eu quero, nessa pequena reflexão de hoje, deixar para você essa solene advertência. Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Olha ao seu derredor, olha para os eventos, olha para as coisas que estão acontecendo, olha para tudo que está ocorrendo na natureza. Tudo isso nos fala da volta de Cristo, do arrebatamento da igreja. Desperta enquanto é hora. Prepare a sua vida, não seja negligente, não seja indiferente, busque a Deus enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Hoje você tem a oportunidade de tomar uma decisão a respeito do futuro da sua alma através de Cristo Jesus, que deu a sua vida para salvar os pecadores, como disse Paulo, dos quais eu sou o principal. Então, agora eu vou fazer uma oração por você, em nome de Jesus. Santíssimo, eterno, bendito e soberano Deus, eu rogo a tua bênção sobre cada irmão, cada irmã, cada pessoa que nos acompanha nesse momento de oração. Que essa pequena reflexão, Senhor, traga uma solene advertência aos corações que nos ouvem. Te peço a tua bênção sobre os lares e as famílias representados, em nome de Jesus, pelo poder do teu Espírito e para a tua honra e glória. Amém, Jesus. Amém. Deus abençoe. Um forte abraço. Eu sou o pastor Paulo Ivailisper, pertenço ao Ministério Cristão Alfa e Ômega, que se localiza em Alphaville, Barueri, São Paulo. Um grande abraço, Deus abençoe e nos permitindo o Senhor, até a próxima.